Estamos de volta e agora o assunto é educação financeira. Sabemos que controlar os gastos não é nada fácil, não é, Rafa? É verdade, Ana. Mas o papel dos pais e da escola na educação financeira é essencial. E a consciência começa desde pequeno. Dá só uma olhada. Aos 11 anos, Lívia sabe desde cedo o que é economizar. Moradora do Guarujá, ela teve a influência da mãe Angélica para guardar seu dinheiro. Para a mãe, ensinar a filha a administrar e respeitar o dinheiro desde pequena sempre foi uma prioridade. E mostrar essa realidade dos valores materiais, da necessidade, do respeito ao dinheiro, foi um trabalho que eu achei que desde o começo a gente tem que fazer, desde pequeno mostrar isso para eles. Acostumada a sempre guardar as moedinhas, Lívia lembra de uma das situações onde mais encheu o porquinho, a padaria, e desvenda qual o destino para toda a sua economia. Sempre depois que a gente comprava pão de manhã, nos sábados e domingos, sempre sobrava um troco, porque sempre dava R$10 e sobrava algumas moedinhas. Eu lá, coloca no seu cofrinho. Aí foi colocando, e teve um dia que a gente pegou todos, foi pro banco e colocou na minha poupança. Aqui na casa da Angélica e da Lívia, a educação financeira sempre esteve presente. Desde pequena, Lívia aprendeu com sua mãe os verdadeiros valores do dinheiro, com uma preocupação, a consciência. Mesmo tão jovem, a menina já demonstra que aprendeu com os hábitos financeiros como administrar o dinheiro e já tem um plano futuro para o que guardou. Eu penso que esse dinheiro pode ir ou para uma boa causa, tipo de doação, ou também para a minha educação. Aqui neste colégio, a educação financeira faz parte da grade curricular. Os alunos aprendem lições de consumo, necessidade e qualidade desde o ensino infantil até o 9º ano. Tudo isso ligado a produtos e à economia construtiva. A professora de ensino fundamental Vanéia de Oliveira Souza tenta, de maneira lúdica, ensinar para os alunos ainda na primeira infância conceitos que irão acompanhá-los por toda a vida e percebe o desenvolvimento das crianças ao longo das aulas. No começo você percebe que as crianças são bem materialistas. Elas querem por querer. A partir do momento que você começa a trabalhar com elas, explicando que tem que ter o consumo construtivo, pensar antes de comprar, quanto que eu vou gastar, quanto que eu tenho, quanto eu preciso juntar para ter aquilo, e você já começa a perceber pela própria família que vem falando pra gente. E não é só por meio dos pais que é possível perceber a mudança de pensamentos e atitudes das crianças. Lorenzo, aluno de Vanéia, conta qual é a coisa que mais gosta de comprar, mas é aconselhado pelo colega de classe Rafael a fazer uma melhor escolha. Bala fine. Bala fine? É. A mesma coisa. Se eu fosse Lorenzo, eu falaria coisas mais saudáveis. Primeiro, fine é um saquinho desse tamanho, de bala, que custa normalmente uns 4, 6 reais. Muito caro para uma bala. A psicóloga Luana Carramilo Going explica que para as práticas financeiras darem certo, é necessária uma forte participação dos pais no processo. Muitas vezes os pais têm aquela boa vontade de dizer que a criança querem trabalhar com que a criança saiba administrar uma mesada. Então ele dá aquele dinheiro e mostra para aquela criança que ela tem que ter autonomia para esse processo. Mas a criança não tem um raciocínio formal, um raciocínio moral, um raciocínio lógico que permita que ela faça esse processo. Com certeza, sempre vai ter que ter uma intervenção dos pais. Seja por meio do incentivo dos pais ou da escola, ensinar educação financeira para as crianças desde cedo é fundamental para que eles se tornem adultos mais preparados para a vida econômica. É fundamental, independente da idade, eu acho que a criança tem que crescer com a realidade da vida. E essa questão de dinheiro, de consumo, ela tem que ser colocada desde pequenininho mesmo. Unindo disciplina, aprendizagem com bons exemplos e hábitos diários de educação financeira, lidar com o dinheiro e aprender como administrá-lo se torna fácil. Quer e precisa são duas coisas diferentes. Se eu quero uma coisa, mas eu não preciso comprar. Mas se eu preciso, eu compro. Entre cachoeiras e praias belíssimas, lá em Peruíbe é possível encontrar um patrimônio histórico e cultural muito importante. É isso aí, Ana. São as ruínas do Abarebebê. No passado, o local era utilizado para catequizar os índios. Foi lá também que aconteceram as primeiras missas do nosso país. Mas vamos deixar o Cadu Girelli contar mais dessa história.
hoje matéria-prima veio aqui em Peruíbe, a cerca de 84 quilômetros de Santos, 1h30 mais ou menos de carro. Nós vamos conhecer as ruínas do Abarebebê, um sítio arqueológico muito importante para a história do Brasil. Das primeiras igrejas do Brasil, chamada pelos índios de Consagrada Nossa Senhora da Conceição, ou Igreja Abarebebê, foi construída na segunda metade do século XVI, com o objetivo de catequizar os índios tupis que viviam na região. Pedra, areia, conchas e óleo de baleia foram os elementos utilizados pelos jesuítas e franciscanos para construir o local. Mas você deve estar se perguntando, que igreja tem aí? No século XVII, os impostos deixaram de ser pagos e as manutenções de serem feitas. E com o tempo, cresceu uma figueira na parte do batistério. Então, as raízes dela entraram nas paredes, derrubando a maior parte da igreja, transformando tudo em ruínas, que diminuíram ao longo do tempo. Eu tô aqui em um lugar que para algumas pessoas pode parecer só um amontoado de pedras. Porém, foi aqui que Padre Leonardo Nunes rezou uma das primeiras missas do Brasil. O Padre Leonardo Nunes foi um dos primeiros jesuítas a chegar na cidade. Tamanha sua importância que seu apelido deu nome às ruínas. Abarebebê, em Tupi-Guarani, significa Padre Voador, nome dado pelos índios justificado por uma capacidade incomum dele, a de estar em locais distantes, não importando a distância, em tempo apontado como fantástico por quem o conheceu. As ruínas guardam diversas histórias e locais que ninguém deve pisar. Um exemplo são os 7 degraus, obra comum nas igrejas construídas naquela época, que possuem um significado todo especial. Estamos aqui sentados em uma escada de madeira que foi construída sobre 7 degraus que tem um significado bem interessante. Larissa, que significado é esse? O significado dos degraus são 7 pecados capitais, então cada degrau significa um pecado capital. Aí era como se fosse a regeneração deles para subir e entrar na igreja. A escada de madeira ela foi construída em cima da escada de pedra, por quê? Para ter uma preservação, pois aqui é tombado, então ele precisava continuar do jeito que estava. Para quem busca um passeio cultural repleto de histórias, as ruínas do Abarebebê são uma ótima opção. De pedra que leva o cemitério. Lá a gente não pode ir porque é um solo sagrado para eles, tá bom? Maravilhoso. E tenho uma coisa a dizer, que se deve muito mais gente vir a conhecer, que deve se preservar o pouco que nos resta, que é para a geração vindoura. Porque é muito bom, é a nossa história, é as nossas raízes. Além das ruínas, o espaço guarda uma paisagem exuberante, repleta de pássaros, um enorme gramado e várias árvores de jambolão. A brisa e a vista do mar são cenário desse patrimônio histórico da fundação da cidade de Peruíbe.